Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Estamos aqui iniciando mais uma semana para honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu já declaro na sua vida uma semana abençoada. Declaro na sua vida uma semana de vitórias, de conquistas e de resposta. Mas hoje, para que você entenda que para tudo isso existe algo que só depende de você. E é este algo, uma palavra que faz toda a diferença para que você possa alcançar a sua vitória, para que você possa tomar posse daquilo que você quer conquistar, para que você possa viver a resposta. Então, para que você possa entender que só depende de você, eu vou trazer para você hoje uma palavra que se encontra em Hebreus 11, 1. E o primeiro versículo já traz uma lição, um ensinamento. E diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. E aí no versículo 2 diz assim: pela fé os antigos obtiveram bons testemunhos. E aí no decorrer da palavra ele vai dizendo sobre a fé de Abel, ele vai dizendo sobre a fé de Enoque, ele nos cita a fé de Noé, de Abraão, de Moisés, de Sara e de outros irmãos que no passado viveram situações que aos olhos humanos era impossível, como por exemplo de Sara, que já tinha uma idade tão avançada para engravidar e creu na promessa de Deus, que disse a ela que ela seria mãe. E ela teve Isaque, o filho da promessa, com uma idade muito avançada, 90 e poucos anos, aonde a mulher, fisiologicamente falando, ou para a medicina, já não tem mais nem ovulação. Mas ela creu na promessa. Então, muitos dos nossos irmãos do passado, mesmo sabendo que a situação era impossível, humanamente falando, eles creram. Noé, ele foi tido pelo povo daquela época como louco. Ele construiu uma arca porque ele havia recebido uma palavra do Senhor dizendo que haveria um grande dilúvio e que acabaria, com tudo. E que era para ele construir uma arca para separar e guardar a família dele daquele grande dilúvio, daquela grande destruição. E o povo daquela época, diante daquela situação em que eles viviam, acharam que ele era louco, porque não havia indícios e nem sinais de um grande dilúvio. Mas Noé, pela fé em Deus, confiou naquela promessa, confiou naquela palavra, naquela profecia e construiu a arca. E num determinado momento houve o dilúvio, houve a destruição, mas a família dele estava guardada na arca. E ele não desistiu, mesmo com todo mundo falando: você é louco, imagina, isso não vai acontecer, isso é coisa da sua cabeça. Sara também não desistiu. E também não abandonou a promessa. Mesmo tão velhinha, diante de todas as suas impossibilidades humanas, que eu acredito que já não tinha mais tanta habilidade, mais tanta força nas pernas, ela gerou. Durante 9 meses, carregou ali
o filho da promessa. O Senhor deu a ela força. O Senhor deu a ela vigor para dar à luz ao filho da promessa. Então, a palavra para esta semana, para a sua vida, é: por mais que as circunstâncias estejam dizendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que é loucura da sua cabeça, por mais que muitos estejam à sua volta dizendo é impossível. Isso é impossível, nós não temos condições financeiras, nós não vamos conseguir. Fechem os ouvidos carnais e abram os ouvidos espirituais para esta palavra que eu estou trazendo para a sua vida nesta manhã, neste início de semana. E grave. A fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Então, creia, tenha fé, porque ainda nesta palavra, em alguns versículos abaixo, está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus. E todos esses nossos irmãos do passado que alcançaram o impossível pela fé, eles creram em todo tempo. Não abriram mão do desejo do seu coração, da sua fé. Então a palavra para esta semana é: tenha fé. Só depende de você. Ter fé não é para muitos, é somente para aqueles que creem na palavra de um Deus vivo, que ouve o nosso clamor. Clame a Deus, peça ao Senhor que renove a sua fé, que renove as suas forças, que te dê vigor, que te dê foco e sabedoria. Esta é a palavra para a sua vida nesta semana. Tenha fé e creia naquilo que você não está vendo, naquilo que você não pode tocar, mas o Senhor está contigo. Amém? Uma semana abençoada. Fiquem na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Beijo da doutora.